Zé, mas como isso chegou na administração pública? Pessoal, agora eu vou voltar para os meus colegas economistas de novo. Existem dois tipos de poupanças. A poupança interna e a poupança externa. A interna, ela é gerada por nossas economias. Tá? É aquela poupança que a gente coloca no banco, investimentos, que os economistas dizem para a gente que nós temos que fazer isso quando começamos a produzir dinheiro, quando estamos entrando na vida profissional de gerar verba. E para isso deveríamos economizar 30% dos nossos vencimentos. Quem consegue aqui economizar 30%? Colocar na poupança? Eu não consigo, tá? Eu estou querendo saber que para poder ver e poder seguir. Certo? Justamente. Essa é a poupança interna. Então, existe poupança no Brasil? O que é que vocês acham? Não existe. Nós dependemos das poupanças externas. Então, tudo que a gente tem de financiamento e empréstimos, temos que seguir as normas do mercado externo. Tá? É por isso que o Brasil, de vez em quando, tem que dar uma puxada, organizar tudo, porque tem compromissos que foram assumidos na área internacional que tem que ser cumprido. Por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica trouxe uma série de obrigações para que o brasileiro pudesse ter o auxílio das instituições financeiras internacionais. Tá? Então não é de graça. É preciso, Uma das exigências é justamente a interligação dos controles, dos órgãos de controles, que hoje já está ocorrendo. Certo? Então tem uma série de detalhes que tudo migra para o controle. Pode ter certeza disso. Tá? Tem um provérbio alemão que diz, confiar é bom, controlar é melhor. Tá? É aquela velha confiança vigiada. Não é isso mesmo? E o controle? Nós temos o controle externo, que são os tribunais de contas, que são orçamentariamente ligados ao poder legislativo. Aí se inclui também TCU, TCE, TCM. TCU e TCE, no nosso Estado, eles têm competência para fiscalizar convênios. Não é isso? Tá? E fiscalizar o Estado e a União. Em termos de município, quem tem competência para julgar contas do município é só o TCM. Concordam comigo? Então o TCE, o TCU, eles vão até lá, mas eles só podem fiscalizar, em termos de município, convênios. Quem julga a conta do prefeito é o TCM. Ok? E internamente nós temos a CGU, que sofreu um golpe muito forte esse final de semana, né? Isso me deixou muito triste, porque está vindo contra o trem da história, né? Está no sentido totalmente contrário. Tá? CGU e outros controles. E a CGM no município, alguns municípios que têm CGM, oh meu Deus. E outros órgãos do controle externo que compõem. Quantos municípios aqui não têm controladoria? Tem algum? Sim ou não? Ainda bem, viu? E se tiver município que não tenha controladoria, está em mora constitucional. E nossa Constituição obriga a todos os entes terem a sua controladoria. Tá? E cuidado com aqueles municípios que têm empresas públicas, empresas de economia mistas. Essas empresas, elas têm que ter também a controladoria delas. É que a Lei 6.404 manda. A CGM só vai ter o controle de resultados em cima dessas empresas. Tá? Ou seja, eu vou ter metas a cumprir e no final eu vou acompanhar metas. A CGM não pode atuar diretamente com o controle interno dessas empresas. Isso é que a Lei 6.404 traz para a gente. Tá? Agora a gente vê muitos municípios
E a Controladoria Geral é que faz essa parte. Aí isso traz uma série de complicações, inclusive a parte que tem que ter da resolução do Conselho de Contabilidade, que fala da entidade, né? Você não pode misturar as entidades. Então a gente tem que observar isso com carinho, viu, pessoal? Controle interno. Vamos lá. Controladorias estaduais, municipais e da União. Nós temos uma norma, controle da norma muito boa, muito bom. A maioria tem lei, tá? Tem normas. A gente às vezes não encontra algumas normas básicas, né? Por exemplo, a parte de manual de procedimentos, código de ética. Concordam comigo? Então, essa normatização também é importante, viu? Porque se por acaso você precisar contestar alguma atitude incoerente dos seus servidores e você não tiver código de ética e eu não tiver pelo menos um manual de normas e procedimentos, ele na justiça derruba tudo, viu? Tá? E não é só ter não, você tem que ter e tem que comprovar que os seus servidores conhecem a normativa. Tá? Cuidado. Tem muitas prefeituras que só tem a lei que cria a controladoria. Mais nada. Isso aí é bom vocês darem uma observada, viu, controladores? Tem um autor que traz isso muito bom, é Milton Cruz, salvo engano. Inclusive trazendo exemplos de normativos. Tá? Agora, a gestão, que é o sistema de controle. Em termos de normatização, a gente debate muito. Tá? Eu vejo direto os encontros, os cursos, trabalhando muito em cima de normatização. Mas a parte do sistema, tá? Que manda a gente organizar, planejar, controlar, dar a direção. Esse sistema nós temos. Sim ou não? Olha, aqueles que não têm vão ter um sério trabalho, tá? E geralmente são fadados a insucesso. Certo? Por quê? Não tem condições físicas para o controlador fazer o seu trabalho se não tem um sistema de controle. Eu iria mais além, um sistema de controle bom, eficiente, eficaz e que traga uma efetividade no final. Tá? Aí a gente trava algumas discussões, inclusive o professor Vitor, que é presidente da UCIB, de vez em quando a gente conversa sobre isso, sobre relatórios de controle interno. Pessoal, a visão do relatório de controle interno das prefeituras do estado da Bahia é caótica. São poucas as prefeituras que conseguem ter um relatório de controle interno. Relatório de controle interno que traz para a gente um checklist das operações. Não é relatório de controle interno. Relatório de controle interno que informa para a gente meramente os índices constitucionais. O índice constitucional pode fazer parte do anexo do relatório. Pode e deve, mas não é o relatório. Tá? O tribunal, se precisar dos índices, ele vai no CIVA. Concordam comigo? Eu até hoje ainda não vi nenhum relatório que me aponte o básico. Por exemplo, a estrutura da prefeitura, a estrutura da Câmara. É o princípio básico do controle interno. Você vai controlar o que você não conhece? Concordam comigo? Então, como é que você vai controlar o que você não conhece? Você tem que ter pelo menos a estrutura e demonstrar que tem sua estrutura. Por exemplo, a controladoria, ela é abaixo da Secretaria da Fazenda, não é isso? Sim ou não? Não, justamente. A controladoria está onde? Em nosso organograma. Ele é órgão de staff do prefeito. Ele não está abaixo de ninguém, só abaixo do prefeito.
Porque ele vai controlar as outras secretarias. Como é que eu vou controlar meu chefe? Concorda comigo? E as outras secretarias, todas elas passam por controle. Inclusive, o próprio controle interno, ele passa por controle. Tem que ter normas que digam o que é que ele vai fazer, o que não vai fazer. Senão, como é que você vai apurar se foi feito ou se não foi feito? Então, na realidade, o controle interno, ele não tem que se preocupar diretamente com o processo de pagamento. O controlador não é um mero calibrador de processo de pagamento, que infelizmente eu vejo muito. Não é isso. Você tem que controlar, sua gestão tem que ser uma gestão por processos. Tá? Se ainda não escutaram esse termo, pode colocar lá no Google, que você vai ter várias informações sobre gestão por processo. Inclusive na CGU. Tem um trabalho da CGU que traz como eles montaram o sistema de processo da União. Tá? Aí derive até o conflito que vocês poderiam ter com os gestores. Porque quando você vai trazer para o TCM, você não vai trazer, houve fraude na licitação, houve desvio na tesouraria. Se eu constatei isso, eu vou ter que comunicar porque é crime. Não é isso? Mas o relatório de controle interno, ele vai vir analisando o processo. O processo existe? É a primeira pergunta. Nós temos um modelo que se chama COBIT, que ele traz uma normatização do modelo americano também, tá? Porque tudo é americano, porque quem financia ou financiava o mundo até um tempo desse era os Estados Unidos. Né? Hoje a China está entrando. Mas as normas ainda são as normas americanas. Então nós temos o COBIT, que o COBIT traz como você analisar os relatórios de controle interno. Tá? Então, por exemplo, ele tem uma escala lá que tem umas luzinhas, vermelha, amarela, verde, amarela e vermelha. Aqui é como se fosse uma sinaleira. A verde é que o controle está ok, está ótimo. Mas isso quer dizer que eu não preciso reavaliar esse controle? Não, você precisa. O controlador não pode esquecer do contra-controle nunca, viu? Quando você deixa de avaliar algum controle, o sistema percebe. Isso passa a ser um contra-controle e pode virar um ralo maior que aquele que tem uma luzinha vermelha. Então, mesmo estando verde, você tem que acompanhar. Luzinha amarela, atende parcialmente. Quando a luzinha amarela acende, você quer dizer o quê? Eu preciso rever os procedimentos dessa unidade. Tá? Você quer ver a luzinha amarela acender? Quando o procedimento não é automático, é manual. Ligeiramente cai na luzinha amarela. Que eu preciso sentar com o gestor, tá? Da carteira, não é o gestor geral, é o gestor da carteira, e definir um plano de remediação para aquele processo. Tá? Aí você vai informar no relatório de controle interno. Pessoal, nós encontramos aqui um processo que ele atende parcialmente. Tá? Esse parcialmente traz esse risco para a instituição. Certo? E o que eu vou fazer? Eu vou criar um plano de remediação e vou dizer uma data para eu voltar e fazer a análise daquele processo de novo. Tá? No vermelho não se fala, né? Aí eu vou ter que construir todo o controle. Vocês querem um exemplo básico sobre isso? Licitação. Eu vou pedir a ajuda de vocês. Como é que a gente constrói uma licitação? Qual é o primeiro passo? A motivação, a demanda. É isso, nasceu a demanda. Pronto. Qual é o segundo passo? Pode falar, não fiquem tímidos não. Qual é a fome? Ajudem. Professor Vitor, me ajude. Qual é o próximo passo? Quando você recebe a demanda, o que é que você faz? Você vai, justamente, abrir o processo administrativo e mandar para o gestor autorizar ou não. Não é isso? O gestor autorizou. Ok. Qual o próximo passo? Verificar a dotação orçamentária, ver se tem condições de adquirir. Depois dessa,
Não escutei. Vai mandar para a equipe de licitação construir o edital. Não é isso mesmo? Fez o edital, qual é o próximo passo? Você demitiu o advogado primeiro. Colegas advogados, defendam a advogada de vocês. Qual é o próximo passo? Parecer jurídico de quê? Do edital, justamente. Depois do parecer jurídico, aí você vai fazer todo o trâmite. Publicação, Chegou no certame. Quando chegou no certame, qual é o próximo passo? Depois que eu realizei o certame. Vai homologar. Correto. Vai homologar. Mas você leva direto para a homologação? Ou um parecer jurídico, justamente. Ó. Lá atrás eu vi um parecer jurídico do edital. Aqui eu estou tendo um parecer jurídico de todo o procedimento. Para ver se está tudo dentro da legalidade. Correto? Aí, ou o parecer jurídico, eu vou e homologo. Homologuei, pronto. Aí para frente a gente conhece. Não é isso mesmo? Vocês não observaram que eu fiquei assim de perfil para vocês? Observaram? É porque eu sou mais bonito assim, viu? Tá? Mas não é não. Isso aqui é chamando a atenção de vocês que o procedimento tem um sentido. Ó. Agora eu vou parafrasear meu amigo e professor Vitor Maciel. Aquela licitação Michael Jackson de ré não existe. Tá? E o seu processo de controle tem que acompanhar isso aqui, ó. E se for automático, está tudo bem. Se não for, você já está na cozinha amarela. Concorda comigo? Você, quando tem o seu processo automatizado, você elimina a participação dos humanos. Correto? Que traz risco de toda a natureza. Eu não ter competência para executar e até as maldades, né? Fraude, desvio e por aí vai. Quando você tem o controle, você evita tudo isso. Concorda comigo? Então essa é a importância do controle interno. É a base para a estrutura. Estão com fome não, né? Daqui para 3 horas aí termina, né? Então no sistema de controle interno é preponderante para que o controlador faça o seu dever de casa. Tá? E no último ano nem se fala, viu? Acompanhamento de restos a pagar, não é isso? Saldos contábeis, saldos bancários e por aí vai. Não é isso mesmo? Não está querendo ir para frente. Isso aqui é falta de controle, viu? O sistema de controle, ele permeia, tá? Ele passa por toda a estrutura. Contabilidade, custo, orçamento, educação, compras, saúde, recursos humanos, patrimonial. O controle se interliga e chama a atenção de vocês. O controle, ele tem que ser integrado. Esse recado a gente deu com o SIGA, não foi? Sim ou não? Sistema Integrado de Gestão e Auditoria. O escopo do SIGA ali é um bom exemplo para o sistema de controle de vocês. E pode servir até como controle de vocês, como um sistema de controle. Agora, tem que ver se sua estrutura trabalha de uma forma coerente. Nos cursos de SIGA, a gente costuma dizer que no SIGA todo mundo tem que falar a mesma linguagem. Não pode a contabilidade falar mandarim, finanças falar alemão, né? E patrimônio está falando francês. Não pode. Todo mundo tem que falar a mesma coisa. Por quê? Porque se lembrem que até na informática os caracteres são diferentes. Então, um processo, por exemplo, que você nomeia 001 é diferente do processo 01. Concorda comigo? E isso aí, na hora de você registrar, se não tiver cuidado, acontece. O processo BXPAS 01 é diferente de 001. Correto? Então, temos que ter a noção de que o controle, ele permeia toda a estrutura. No nosso tribunal, nós temos uma resolução que é a
11:20, que trouxe para a gente a disposição sobre como deve ser o sistema de controle interno. Tá? Aí muita gente me questiona quando os relatórios estão dizendo lá, não está de acordo com a resolução 1120 de 2005, não está de acordo com o mando constitucional. Sim, não está. Você não tem sistema de controle interno. O recado, quando se dá essa notificação, é justamente esse. Você precisa montar seu sistema de controle interno. E pessoal, aqui em 2005, o tribunal disse a vocês como é que vocês têm que montar o sistema de controle interno. É só seguir essa resolução aí. Não tem nada demais. Aí a resolução é extensíssima, sabe? Tem muita coisa, traz muita informação. Eu não vou, de maneira alguma, ler tudo que está aqui para vocês, senão vocês vão me jogar para fora rapidinho, né? Aqui é só para a gente ter noção de que tem um ordenamento. Não é isso, agora? Tem uma orientação do tribunal de como você montar o sistema de controle interno. E quando tem uma orientação, isso quer dizer que também é obrigação para você. Tá? Aí tem toda a parte de competência, como você precisa normatizar, seu sistema tem que ser normatizado, tem que ser padronizado. Tá? Tudo o que você tem que seguir, você encontra aqui. Aí nós temos toda a explicação do sistema de controle interno da administração pública municipal da Bahia. Você vai ter que ter o controle de orçamentário e financeiro, sistema de pessoal ativo e inativo, tá? Vocês estão mandando os processos de contratação de pessoal para registro no tribunal? Sim? Muito bem. E tem muita gente em débito, viu? Aí quando chega na hora da aposentadoria do servidor, é a maior dor de cabeça. Porque se o tribunal não reconhecer, essa aposentadoria vai para a prefeitura pagar. Não vai para a Previdência, não. Tem todo um prejuízo que pode ser causado à instituição e ao servidor. Tá? Então aqui ele traz, bens e almoxarifado, veículos e combustíveis. Vocês fazem o controle de consumo, fazem. Alimentam no SIGA, alimentam. Agora, tenha cuidado que tem gente que alimenta no SIGA e depois se arrepende de ter colocado aquela informação, né? Teve um que colocou um bocado de placa de veículos, doutor, que eram veículos de São Paulo. São Paulo. Aí a gente abriu uma auditoria para ir lá olhar. Chutou. Pegou, achou bonitinho. Deve ter achado um relatório de placas de veículos na internet e mandou ver no SIGA. Quer dizer, ele trouxe um prejuízo maior para o gestor dele. Aqui, em homenagem a Evaristo, as obras públicas, inclusive reformas, quem está preenchendo no SIGA as informações de obras públicas? Cuidado, no último ano, dever do controle interno, você tem que estar com suas obras registradas no sistema SIGA. Se lembram, não se lembram que tem uma opção obras lá no SIGA? Lembram ou não lembram? Se não lembram, volte lá para fazer uma visita, né? Porque vocês têm que registrar a situação de que vocês estão passando a administração. Tá? Lembre-se se obras inacabadas, obras paralisadas, lá você tem como registrar isso tudo. E que essa falta de registro pode trazer prejuízo. Tá? Porque quando for constatada é omissão de informação. Não é isso mesmo? Tá? Operações de crédito. Essa daqui, Dora, ninguém preenche. Lá no SIGA tem uma parte que fala de operações de crédito. Empréstimos, encampamento, financiamentos internos e externos e por aí vai. Até hoje, eu ainda não vi nenhuma unidade do SIGA com essa informação. Tá? É obrigação, Adel? O que é que vocês acham? É obrigação? Se está lá no sistema, no SIGA, se está no SIGA, o SIGA está obrigado na sua
informação desde janeiro de 2010, não é isso? Então nós temos a obrigatoriedade de informar. Só que muitos não informam. Nesse caso aqui eu me arrisco a dizer 100% não está informando. Tá? Limites de endividamento. Me lembre aí, quando é que a gente registra o resto a pagar? Controladores, valendo 1 na média final, viu? Quando é que a gente registra o resto a pagar? Ninguém sabe. Dezembro. Ganhou 10, só ele. Né? Dezembro. Por que eu estou lembrando isso? O SIGA só permite que você faça esse registro em dezembro. Se você não fizer em dezembro, no janeiro e fevereiro você não vai conseguir pagar pelo SIGA. Lembre-se disso. Então, uma das obrigações no último ano, fazer o registro de obras e de restos a pagar. Você, quando o horário estava aqui, você não levantou a placa. Agora, por mim, você já está levantando. É perseguição, é? Poxa. Mas vamos lá. Certo? Aí tem aqui, ó, adiantamentos, doações, subvenções. Lembre-se que subvenções, nós temos uma nova lei. Tá? Acho que em janeiro do ano que vem começa a ser obrigatória. Tá? Dívida, você tem toda a orientação na própria norma. Tá? Pregatórios, tudo isso aqui você tem que fazer o registro. E no SIGA você tem como registrar, viu? Pregatórios. Onde é que a gente registra no SIGA pregatórios? Lembra aí para mim? Coisa feia, nunca registraram o pregatório no SIGA, né? É justamente lá em limites de endividamento. Você tem que informar os pregatórios também. Tá? Então tem todo o critério utilizado para que a norma 1120 traz para a gente. Ok? E aí, acabou? Sim ou não? Podemos ficar até 5 horas da tarde? Será que acabou? Vamos ver. Aqui é uma dica de todo o controle, como é que faz, como é que deve ser feito. Tá? Então o controle interno é importantíssimo na estrutura. Precisa ser qualificado. É importantíssimo a capacitação. Não pode deixar de se capacitar. O controlador, ele vai ser controlador em qualquer canto, viu? Tá? Não é na prefeitura de Xorroxó, de Alagoinhas. Ali é uma função que ele está trabalhando, mas ele vai ser controlador sempre. Então, controladores, não deixem de se capacitar. Não deixem de agregar valor ao profissional que vocês são. Tá? Isso é importantíssimo. Vocês estão assim agoniados porque estão pensando que acabou? Não acabou não, nós temos 100 slides ainda. Então calma, respire fundo. Estão estressados, né? Então não, mas eu estou vendo alguns aqui que estão agitados. Vamos fazer o seguinte, vamos ficar todo mundo de pé agora. Ficar todo mundo em pé um pouquinho. Para poder a fome não cobrar tanto da gente. Todo mundo de pé. César Montes, fique de pé, por favor, também. Todo mundo em pé. Estou vendo gente sentada aí, não pode. Olha o controle interno. Né? Você também fica de pé, dê um exemplo. Certo. Pronto, levantou todo mundo? Então vamos fazer um alongamento. Lá em cima, ó. Embaixo eu não vou, se eu for eu fico, tá? Agora, um abraço em você, bem forte. Mais forte. Feche os olhos. Abraço mais forte e diga bem alto, eu me amo. Pronto, agora de novo. Mais forte ainda. Feche os olhos. Mais forte um pouquinho. Bora, aperte mais um pouquinho.
Esse é meu abraço em vocês. Muito obrigado pela atenção. E até a próxima, se Deus quiser. Eu parabenizar a todos, né, essa bonita plateia e pela boa vontade, pelo interesse demonstrado nos prestigia também. Muito obrigado. Sim, pessoal, antes que eu esqueça, as perguntas que vocês mandarem, nós vamos responder e disponibilizar no site, tá? Tanto da UPB quanto do tribunal. As palestras, elas estão sendo gravadas e nós vamos disponibilizar todas as palestras também, tá? Tanto no site da UPB quanto no site do TCM. Avisando a todos que o retorno